Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2214, pregado na manhã de domingo, 26 de julho de 1891, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, 3. Vocês que têm suas Bíblias abertas, por favor, sigam-me a partir do primeiro versículo do capítulo. Começa assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Se vocês realmente desejam que os homens sejam salvos, orem por eles. É um desejo vazio, uma mera formalidade, se vocês não o transformarem em oração. Todo desejo amoroso por qualquer homem ou mulher deve ser levado pelo crente diante de Deus em oração. Não podemos esperar que Deus salve os homens a menos que seu povo ore por isso. Deve haver dores de parto antes do nascimento, e deve haver trabalho em oração com Deus antes que possamos esperar que muitos nasçam de novo na Igreja de Deus. Por mais oração. Clamemos a Deus em segredo e na família e em todas as nossas assembleias para que Deus salve os filhos dos homens. Mas oração, se for sincera, é sempre acompanhada de esforço. Portanto, o apóstolo começa a ensinar bem como a orar. Ele ora para que Israel seja salvo e, em seguida, explica as dificuldades no caminho e tenta removê-las. Você ora, caro amigo, ora, mas nunca fala com o indivíduo por quem ora. Sua oração é sincera? Eu não vou questioná-la, mas sua oração dificilmente alcançou aquele nível de fervor apaixonado que garantirá uma resposta, pois se você estivesse realmente sério, iria até a pessoa por quem ora e explicaria o caminho da salvação. Você quer que seu filho seja um estudioso, então você o envia para a escola. Você quer que sua filha aprenda um determinado ofício. Você a coloca como aprendiz, não é? Nas coisas da vida comum, aquilo que você deseja, você usa meios para obter. Que em todas as nossas igrejas possamos sentir que, enquanto esforço sem oração é presunção e oração sem esforço é hipocrisia, a santa combinação de oração e trabalho produzirá certamente um grande resultado. Se trabalharmos pelas almas, não devemos nos contentar a menos que as almas sejam realmente salvas. Pois o apóstolo diz: porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus. Bem, isso não te satisfaz, Paulo? Eles têm zelo por Deus, eles são fervorosos. Não, ele diz, a menos que seja da maneira certa. Eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Sentimos-nos muito gratos quando vemos lágrimas escorrendo pelas faces. Mas você sabe que as pessoas choram no teatro, e não há muito nisso. Ore a Deus para que não termine em uma chuva de lágrimas, mas que o coração sangre tanto quanto os olhos choram. Pode acontecer que tenhamos induzido nossos ouvintes a abandonar alguns pecados exteriores. Até agora, tão bom, mas está escrito: você deve nascer de novo. E se essa mudança vital não for experimentada, toda reforma exterior os levará para fora do céu. Amados, o amor do apóstolo pelas almas levou-o a orar e levou-o a trabalhar, mas levou-o a estar muito preocupado para que ninguém parasse aquém da fé viva, real em Cristo e da justificação pelo seu sangue e justiça. Quando estamos nas dores de um avivamento e pensamos que os homens estão se voltando para Cristo, fiquemos felizes e não joguemos água fria sobre ninguém, mas vejamos que é realmente a obra da graça nos corações de nossos ouvintes. Cuidemos para que o arado vá fundo. Alguns solos precisam até mesmo de arar cruzado e de serem escarificados. Façamos o trabalho a fundo, pois apenas aqueles que são realmente convertidos permanecerão.
Não queremos um monte de pessoas que entrem por uma porta da igreja e saiam pela outra, mas queremos uma obra de salvação, e nossa oração deve ser: Senhor, vivifica as pessoas na vida divina, pela verdade divina, através do Espírito Divino. Agora observe que o apóstolo, sendo assim zeloso pelas almas, se esforça para ser especialmente claro sobre a doutrina da justificação pela fé. Se queremos que os homens sejam verdadeiramente convertidos, devemos apresentar-lhes o plano de salvação de forma muito clara e distinta. Encontro-me com centenas de pessoas que tiveram algum tipo de trabalho em seus corações, mas me dizem que andam em uma névoa. Eles não entenderam completamente. Sentiram que estavam na rocha, mas não tinham certeza de qual era realmente a rocha. É uma coisa boa que nosso zelo por Deus seja segundo o conhecimento, que saibamos o que acreditamos e por que acreditamos, e saibamos que somos salvos e como somos salvos, e por que somos salvos. Pois se houver um erro aqui, pode ser fatal. Martim Lutero, que como todos sabemos, pregava continuamente a doutrina da justificação pela fé, disse um dia que se sentia meio inclinado a pegar a Bíblia e bater na cabeça das pessoas, pois pareciam não entender a doutrina de que somos salvos pela fé em Jesus Cristo e somente por isso. Suspeito que bater na cabeça das pessoas com a Bíblia não teria um resultado muito grande. Mas esse era o jeito de Martim Lutero colocar as coisas. Continue martelando nesse prego. Acredite, acredite, acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Bem, agora esse era o campo de batalha particular dos dias de Lutero, de modo que ele disse: a doutrina da justificação pela fé é o artigo de uma igreja que se mantém em pé ou cai. Se uma igreja mantém e prega isso, é uma igreja de Cristo, apesar de muitos erros. Mas seja o que for que ela pregue, se não pregar isso, deve ser questionado se não é uma igreja caída, uma igreja que perdeu sua verdadeira posição. A luta de hoje é a mesma que nos dias de Lutero. As palavras mudaram e os homens fazem outras pretensões, mas a luta ao longo da linha ainda é esta: somos salvos pelos nossos próprios méritos ou pelos méritos de outro? Somos justos através do que fazemos ou somos justos através do que Cristo fez? O pecado é afastado por lágrimas e arrependimento, ou o pecado é lavado pelo precioso sangue de Cristo e só por isso? Amados, espero que nosso púlpito nunca dê um som incerto sobre esse assunto. Em nosso discurso, nos esforçaremos para mostrar que, embora existam duas justiças, nossa própria justiça e a justiça de Deus, sempre haverá, como sempre houve, um conflito entre as duas. Os homens escolherão sua própria justiça e não se submeterão à justiça de Deus. Vocês que são cooperadores de Cristo estarão especialmente interessados neste texto, pois ele apresenta 3 dificuldades no caminho da salvação verdadeira de um homem. A primeira é a ignorância, porque não conhecendo a justiça de Deus, a próxima é a vontade própria, e procurando estabelecer a sua própria justiça, e a terceira é a rebelião descarada. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Bem, agora a nossa primeira dificuldade é com a ignorância. A ignorância é a mãe da devoção, de acordo com a Igreja de Roma. A ignorância é a mãe do erro, de acordo com a palavra de Deus. Amamos a disseminação do conhecimento, embora haja conhecimento que seria melhor não saber, assim como há uma filosofia que é apenas vaidade e engano e não verdadeira sabedoria. O que queremos que nossos semelhantes possuem é conhecimento espiritual. Especialmente, desejamos que eles tenham, primeiramente e acima de tudo, conhecimento em relação à justiça de Deus, pois a dificuldade é que os homens não sabem qual é a justiça que Deus exige. Você quer ser salvo pela sua própria justiça? Você sabe que tipo de justiça deve ser? Para ser aceita, deve ser perfeita. Isto é, se você cometeu apenas um pecado, manchou o seu caráter aos olhos de Deus, e sua esperança de justiça perfeita se foi. A lei de Deus exige obediência desde o primeiro momento em que a criatura entende essa lei enquanto essa criatura viver. Marque o que ela exige de você. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento. Você fez isso? E ao teu próximo como a ti mesmo. Você fez isso? Ora, não há um de nós que tenha feito isso. Se tivéssemos guardado a lei de Deus completamente, do primeiro mandamento ao último, do primeiro dia até agora,
mesmo assim não nos salvaria, pois se houvesse uma palavra ou um ato pecaminoso durante o resto da vida, estragaria tudo, e Deus não poderia aceitar nossa justiça. Quando um homem comete um pecado, ele é culpado de desobediência a todos os mandamentos de Deus, pois quem ofende em um ponto é culpado de todos. Aqui está uma corrente contendo 20 elos. Se eu quebrar um deles, quebrei a corrente. É verdade que há 19 elos perfeitos, mas se o número 20 está rompido, a gaiola desce sobre a boca da mina e os mineiros são mortos. Suponha que eu deva apresentar um vaso perfeito de alabastro ou cristal claro como presente à rainha. Mas minha empregada o lascou um pouco. O que deve ser feito? Posso possivelmente encontrar alguém para usar algum cimento patenteado e colar os pedaços no lugar, mas quando tudo estiver feito, ainda está lascado. Não está perfeito e, se deve ser perfeito antes que a realeza o aceite, devo conseguir outro vaso, pois este não serve. Agora, caro amigo, enquanto estou falando com você sobre uma lasca aqui e outra ali em sua vida, tenho certeza de que você deve estar dizendo: não fale assim, Senhor. Ora, alguns de nós não apenas estamos lascados, mas estamos completamente destruídos. E quanto aos elos quebrados, derretemos a corrente toda. Não resta um elo sequer. Não temos absolutamente nada que possamos apresentar a Deus. Fico feliz em ouvir isso. Se você está perdido, você é exatamente aquele que Cristo veio salvar. E se você não tem justiça própria, está na metade do caminho para a salvação. Quando você despir um homem, está parcialmente no caminho para vesti-lo. Quando um homem está trocando suas roupas velhas por melhores, deve primeiro tirar as velhas. Como eu fico feliz em encontrar um verdadeiro pecador. Há muitos pecadores falsos por aí. Vi um dia na Itália um sujeito estendendo o braço com uma ferida terrível e pedindo esmolas. Como suspeitei que ele havia fabricado aquela ferida com um pouco de ácido sulfúrico ou por algum processo semelhante, não senti a menor pena dele. Temos muitas pessoas que vêm confessando seus pecados. Sim, somos pecadores. Eles não querem dizer isso. São apenas pecadores falsos. Um verdadeiro pecador, aquele que sente sua culpa, é uma coisa sagrada. Como Hart diz, o Espírito Santo o fez assim. Ele é um vaso vazio que Deus está prestes a preencher. Ele é um coração quebrado que Deus está prestes a renovar. Mas aqui está nosso problema. A maioria das pessoas não está ciente de quão perfeita, quão completa qualquer justiça deve ser antes que Deus a aceite. A próxima dificuldade é que os homens não sabem que Deus providenciou uma justiça para todos os que creem. Todos que foram chamados eficaz e soberanamente pelo Espírito Santo. Para cada alma nascida de Adão que crê em Cristo, há uma justiça perfeita. Não a nossa, mas a de Deus. Deus veio aqui em forma humana, não obrigado a ser obediente, mas, sendo encontrado em forma de homem, tornou-se obediente. Obediente à sua própria lei e cumpriu cada jota e tio dela. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E sua obediência é nossa se crermos. Deus nos olha como se tivéssemos feito o que seu Filho fez. Cristo morreu e ressuscitou, e Deus nos considera como tendo morrido nele e nos considera como ressuscitados com ele e agora vivemos nele. Nossa justiça é a justiça de outro, do Filho de Deus. Uma justiça perfeita, uma justiça divina, uma justiça eterna. No livro de Daniel está escrito que o Messias, o príncipe, deveria terminar a transgressão, dar fim aos pecados, fazer reconciliação pela iniquidade e trazer justiça eterna. Ele foi feito pecado por nós, aquele que não conheceu pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Infelizmente, quantos há que não sabem que Deus justifica o ímpio, que pecadores podem ser considerados justos através do que Cristo fez e sofreu, e que, crendo no precioso Cristo que Deus propôs como propiciação, os mais vis são agradáveis aos olhos de Deus, e os distantes são aproximados pelo sangue de Cristo. Eu gostaria que os homens soubessem disso. Às vezes, penso que se soubessem, se realmente ouvissem o Evangelho, teriam que crer. Vocês que pregam Cristo nas ruas, continue pregando. Vi um homem pregando outro dia, sem nenhuma criatura além de um cachorro para ouvi-lo, e realmente pensei que ele poderia muito bem ter ido para casa. Mas encontrei uma história ontem que sei ser verdadeira e me mostrou que eu estava cometendo um erro.
Havia uma mulher que durante anos esteve em tão terrível desespero que não queria nem mesmo ouvir o Evangelho. Ela ficou muito doente e disse a alguém que a visitou: "Você enviou um homem para pregar sob minha janela há 3 meses e eu fui abençoada." "Não", disse o amigo, "eu nunca enviei ninguém para pregar sob sua janela." "Ó", disse ela, "acho que enviou, pois ele veio e pregou, e minha empregada disse que não havia ninguém ouvindo. Eu não queria ouvi-lo, mas como ele fez tanto barulho, minha empregada fechou a janela e eu me deitei na cama. Mas o homem gritou tanto que fui obrigada a ouvi-lo e agradeço a Deus, pois ouvi o Evangelho e encontrei Cristo." "Você não o enviou?" "Não", disse o bom homem, "não enviei." "Bem", disse ela, "então Deus enviou. Não havia ninguém na rua ouvindo, mas eu ouvi o Evangelho e saí do meu desespero e encontrei o Salvador e estou preparada para morrer." Continue atirando, irmãos. Vocês não sabem onde seu tiro irá atingir, mas há um alvo para cada bala. Acredito que há alguma alma que Deus pretende abençoar sempre que pregamos o Evangelho, dependendo da sua graça soberana. Mas a maioria da humanidade é ignorante da justiça que Deus exige e ignorante da justiça que Deus providenciou. Muitos são ignorantes sobre como receber essa justiça. Se há uma justiça, dizem, como podemos obtê-la? A noção corrente é: devo orar tanto, devo chorar tanto, devo sentir tanto. Essa é a ignorância comum, enquanto os homens deveriam saber que há vida por um olhar ao crucificado. Porque todo mundo prega isso, diz alguém. Eu sei que sim, mas as pessoas não entendem, mesmo que você continue pregando, pois até que o Espírito Santo faça os homens entenderem o significado do que você diz, eles apenas acenam com a cabeça e seguem adiante. Embora eu tenha ouvido o Evangelho desde a minha infância e tenha sido criado no colo da piedade, não entendi o que deveria fazer para ser salvo até ouvir aquele texto pregado: "Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra." Não acredito que minha ignorância fosse culpa do pregador. Certamente não era culpa do meu pai ou da minha mãe, e não era culpa da Bíblia, que eu tinha lido várias vezes, mas era culpa destes olhos turvos que não podiam ver. Continuem. Vocês, pregadores da palavra, espalhem o conhecimento deste grande fato de que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O pior dessa terrível ignorância é que a maioria da humanidade não conhece aquele que é nossa justiça. Quem é a justiça de Deus? Quem é o bendito? O Filho unigênito de Deus. Deus, o Verbo feito carne, nascido em Belém, criado na carpintaria, trabalhando aqui embaixo e desgastando sua vida pelas almas dos homens, estendendo seus braços na cruz, dando seu lado para ser perfurado, sua alma para ser entregue, seu corpo para ser colocado na tumba, para que os homens pudessem ser salvos. Ó Jesus, em tuas feridas está a nossa salvação, mas os homens não sabem disso. Ó Jesus, tua morte é a morte do pecado, tua vida é a nossa vida em Deus, mas os homens não sabem disso. Ai de mim, os homens ainda continuam em sua cegueira e ignorância. Ainda é o Senhor da vida desprezado e rejeitado pelos homens. E ainda seus servos clamam: quem acreditou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Vocês veem, nossa grande dificuldade é a ignorância humana. Ignorância, queridos amigos, até dos fatos da verdade. Vocês não sabem o quão perto deste lugar, bem no meio e coração de Londres, há dezenas de milhares que não conhecem o nome de Cristo. Vocês acham isso incrível, mas eu sei que é assim. Há multidões que nunca leram um capítulo da Palavra de Deus desde que frequentaram a escola dominical como crianças e nunca escureceram a soleira da casa de Deus. Há ruas em bairros não muito distantes daqui onde, se um homem vai a um lugar de adoração, ele é marcado por todos os seus vizinhos como um personagem estranho. Deixe-me desviar por um momento e perguntar como, nesta cidade de Londres, podemos levar o Evangelho aos trabalhadores, para um grande número deles. Como ele chega a alguns deles? Como? A pequena Maria canta no colo do pai na noite de domingo. Ele não foi a um lugar de adoração, mas sua pequena filha foi à escola dominical, ou seu filho João foi à missão, e volta para casa e conta ao pai o que o pregador disse. Ele vai ouvir seus próprios filhos quando não ouvirá mais ninguém. A maneira de aumentar o número daqueles que não são ignorantes é que nós, que vemos as coisas de Cristo, possamos dar aos outros que nunca as viram uma indicação do que vimos.
Deve ser muito doloroso para um homem cego ouvir outro dizer a ele: agora estou olhando para uma paisagem encantadora. Lá longe posso ver um belo pedaço de água e além das colinas vejo o mar. Há um navio passando. Diz o homem, eu queria ter olhos para ver também. O Espírito Santo nos faz ver, para que, ao contarmos a história, possamos despertar nos outros o desejo de ver também. Acho que já lembrei a vocês uma vez antes que, quando o filho pródigo voltou, seu pai disse: tragam a melhor roupa e coloquem nele, e ponham um anel em sua mão e sandálias em seus pés. Mas vocês notarão que ele nunca o alimentou. O pai não disse nada sobre isso. Ele disse: tragam o bezerro gordo e matem-no, e comamos e nos alegremos. Bem, são os servos e todo o resto da casa que vão comer. Não há nada dito sobre matar o bezerro gordo para o pródigo. Não. Vejam, ele perdeu o apetite e os outros devem começar a comer primeiro. E então, quando começarem a comer, ele certamente se juntará a eles. Não há maneira mais certa de gerar apetite do que ver outras pessoas comendo. Vamos desfrutar das coisas de Cristo de tal maneira que as bocas dos pobres pecadores se encherão de água e começarão a perguntar: quem é o teu amado mais do que o outro amado? O que é essa justiça do que você fala? O que é essa coisa maravilhosa? Precisamos contar o que sabemos, pois a ignorância, mesmo dos fatos simples do Evangelho, é extremamente comum, mesmo em muitas congregações, onde é pregado o Evangelho, onde você deve somar sua justiça à de Cristo. Outros são extremamente ignorantes quanto à excelência do Evangelho. Eles não conhecem a paz, a alegria, o descanso que ele traz. Seu valor, se todas as nações conhecessem, com certeza o mundo inteiro o amaria também. Mas eles acham que tudo não passa de mera conversa, algo muito bom para pastores e para algumas poucas outras pessoas agarradas a isso, mas nada para o trabalhador, nada para o homem de negócios, nada para seu nobre cavalheiro que tem seu paraíso em Newmarket e sua felicidade em Epsom. Queridos amigos, eu desejaria a Deus que eles conhecessem a pérola de grande valor, o valor incomparável da salvação pelo sangue, pois então considerariam a mais alta glória deste mundo presente como indigna de ser comparada ao menor deleite do reino de Deus. Para muitos, essa ignorância é voluntária. Ninguém é tão cego quanto o homem que não quer ver. Ninguém tão surdo quanto o homem que não deseja ouvir. Muitos são como os porcos na colheita, muitos surdos quando são mandados sair do campo de milho. E assim, quando os pecadores se entregam aos seus pecados, são muito surdos quando são mandados abandoná-los e correr para Cristo em busca de refúgio. Alguns de vocês, talvez, não queiram saber muito. Quando chegam àquela parte da Bíblia que começa a tocar sua consciência, dizem: feche isso. Vocês continuarão em outro lugar. Vocês não querem saber. A ignorância voluntária trará uma condenação terrível. Se há salvação e vocês não querem saber, então merecem ser rejeitados. Há alguns que são desesperadamente ignorantes e eu realmente os compadeço, pobres almas. Eles suspiram e choram: eu não posso ser salvo, sou tão culpado, meu coração é tão duro. O diabo diz primeiro aos homens que eles podem ser salvos a qualquer dia que quiserem, então podem adiar. Depois, imediatamente, ele diz: a salvação não é para pessoas como você. Você nunca teve um senso suficiente de pecado. Você nunca terá fé suficiente. Deus nunca vai te salvar. Meu caro amigo, gostaria de fazer você entender que quem vier a Cristo, Ele de maneira nenhuma o lançará fora. Pois Ele mesmo disse: aquele que crê em mim tem agora a vida eterna. Ele nunca perecerá, nem ninguém o arrancará das mãos de Cristo. Alguns de nós darão grande glória a Cristo quando chegarmos ao céu. Acho que algumas pessoas nos encontrarão no portão e dirão: o quê? E você chegou aqui? Eu não ficaria surpreso se fosse algum irmão mais velho. Esse irmão mais velho era um bom sujeito. Ele era um verdadeiro filho e estava sempre com seu pai, e tudo que seu pai tinha era dele. No entanto, ele ficou surpreso ao ver o pródigo voltar para casa depois de desperdiçar os bens de seu pai. Mas são aqueles que custaram tanto ao Senhor, em quem sua graça infinita será exibida. Eles o glorificarão mais. Vocês desesperados, se devem desmaiar, desmaiem no peito de Cristo. Desmaiem nos braços do Salvador Todo-Poderoso. E então será bom ter desmaiado, e vocês
encontrarão nele sua força. Há outra coisa que está em nosso caminho que é pior do que a ignorância, e isso é a vontade própria. Homens ignorantes da justiça de Deus são ditos como procurando estabelecer sua própria justiça. Em outras palavras, para erguer o pobre ídolo de sua própria justiça. O homem vê a justiça de Deus e, em vez de aceitá-la, diz: acho que posso igualar isso. Vou estabelecer minha própria justiça. Há um tesouro de ouro e o homem diz: não, eu não quero isso. Acho que poderia fazer uma moeda de ouro em casa com um pedaço de latão. Tolo que ele é. Como ele pode imitar Deus? Se eu estivesse no portão aberto do céu e uma voz dissesse: entre livremente, eu respondesse: não, acho que prefiro as colinas de Surrey ou em um lugar à beira-mar. Que tolo eu seria. Mas mesmo assim, não seria um tolo tão grande quanto quando, abandonando a justiça de Deus, quero estabelecer a minha própria. Uma coisa humana na melhor das hipóteses. Como isso se comparará à justiça divina? Uma coisa imperfeita na melhor das hipóteses. Como posso compará-la à perfeita justiça de Cristo? Uma coisa efêmera, sempre propensa a ser danificada pela tentação do próximo momento. Como posso ser tão tolo? Uma coisa ridícula, uma coisa ignominiosa, uma coisa imunda. Paulo disse que sua justiça, que era da lei, era irrepreensível, e ainda assim ele a considerava esterco para que pudesse ganhar Cristo. Esterco, a coisa mais imunda. Aqui, lixeiro, leve embora. Alguns de vocês têm justiça própria? Não acredito que nem o lixeiro a levaria. Ele diria: não, os caminhões não são para levar a justiça do homem. Não temos um lugar ruim o suficiente para despejá-la. Despeja no abismo sem fim. Não, nem mesmo lá eles têm qualquer justiça, pois conhecem sua verdadeira condição. A justiça humana é uma grande mentira, é trapo de imundície. Fora com ela da face da terra. O que os homens tentam fazer? Em que vãos esforços estão gastando seu tempo e força? De acordo com o texto, eles procuram estabelecer sua própria justiça. Acho que vocês entenderão melhor se eu ler. Eles procuram levantar sua própria justiça. Vocês veem, é uma coisa morta. Veja aqui, dizem, vamos fazer isso se manter de pé. Se eu tivesse um cadáver aqui, fico feliz por não ter. Bem, eu o coloco de pé e ele cai. Mesmo assim, colocarei suas pernas um pouco mais abertas e veremos se fica de pé. Ele cai. Agora vou apoiá-lo. Certamente posso fazer essa coisa morta ficar de pé. Mas não. Tem tendência a cair e cai. Já vi um pecador tentar levantar o cadáver de sua própria justiça e fazê-lo ficar de pé. Por fim, foi obrigado a dizer que o tolo disse no antigo clássico: falta-lhe algo dentro. E é verdade, pois até que haja vida dentro, não ficará de pé. Assim também nossa justiça não tem verdadeira vitalidade, nenhuma vida dentro, e não ficará de pé. Ou, para usar outra ilustração, é como um homem tentando consertar uma casa velha. Encontramos isso em vilarejos do interior, um lugar que ninguém reparou por 50 anos. Não sei se há algum proprietário, mas se houver, ele gostaria de esquecer que possui tal propriedade. A viga principal está quase rachada. As ripas e o reboco já se foram há muito tempo, e os pássaros entram e saem do melhor salão sempre que querem, e toda a coisa está desmoronando. Um homem compra e diz: agora você sabe, é uma pena demolir essa casa. Acho que vou consertá-la. Então, ele coloca uma viga ali, logo abaixo do telhado, e coloca um suporte aqui e outra viga ali. E quando gastou tanto quanto construiu uma casa, ele tem uma ruína muito bonita e nada mais. Acho que foi Charles I quem costumava jurar: Deus me conserte. Alguém disse que seria muito fácil fazer um novo, e eu acredito. Quando os homens dizem Deus me conserte, eles deveriam dizer Deus me faça de novo. Assim é com a sua justiça. Se vocês têm muita e é muito boa, se vocês foram batizados ou confirmados, se preferirem, e sempre frequentaram seu lugar de adoração e são tão bons que se perguntam como podem viver em um mundo tão mau quanto este, se vocês têm toda essa justiça, a melhor coisa a fazer é livrar-se dela, pois ela arruinará sua alma. Mas é isso que os homens fazem. Tentam levantar sua própria justiça. Então o texto diz que eles procuram fazer isso, procurando estabelecer sua própria justiça. Isso quer dizer que se esforçam com grande zelo. Alguns de vocês que conhecem o Senhor podem se lembrar de como pensaram que conseguiriam.
Ora, no começo, quando começaram como jovens, não queriam fazer nada errado. Iam ter uma justiça própria perfeita. No entanto, tinham um temperamento feio, porém, e ele se manifestou. Bem, disseram, nunca mais farei isso. Desceram para o café da manhã e estavam tão mal-humorados como sempre. Então disseram, não importa, vou me corrigir agora. Vou ser abstêmio. Isso será grandioso. E foi, mas de alguma forma, novamente, sua justiça desmoronou. Então vocês foram a um lugar de adoração. Disseram, sempre estarei lá. Começaram a pensar que se tornariam santos, mas não se tornaram. Sua justiça desmoronou. Ela caiu, e vocês, o tempo todo, tentaram zelosamente levantá-la. Procurar implica grande diligência. Quando o homem diz, estou procurando fazer algo, ele quer dizer que vai tirar o casaco, trabalhar de mangas arregaçadas. Vai trabalhar nisso por muitas horas. Lembro-me de como trabalhei de mangas arregaçadas para fazer minha própria justiça, e foi muito bem, enquanto estava escuro. Mas quando um pouco de luz da cruz penetrou, comecei a ver a imundície dela. E vocês, meus amigos, se acham muito belos quando não podem se ver. Mas deixe o espelho ser colocado diante de vocês e começariam a ver as manchas de sujeira que contaminam o melhor da sua justiça. Ah, como a justiça dos homens é imunda, e ainda assim eles procuram levantá-la. Procurar estabelecer uma justiça significa em seguida que os homens têm várias maneiras de fazê-lo. Devo contar o que frequentemente encontro? Falei com uma pessoa e disse, você pode confiar em suas próprias obras? Oh não, Senhor, nunca poderia fazer isso. Bem, você pode vir a Cristo e aceitar a justiça de Deus? Bem, Senhor, não sinto o suficiente a minha própria nulidade. Vejam, este homem vai trazer sua própria nulidade para ajudá-lo. Ele realmente acha que se não tem justiça própria, sua nulidade é boa para alguma coisa. E se conseguir sentir isso, virá e trará seus sentimentos de nulidade para recomendá-lo a Cristo. Já ouviram algo assim? Vocês vão até ele e dizem, meu querido amigo, a salvação não é por causa dos seus sentimentos. Cada vez que vocês o expulsam de seu refúgio de mentiras, ele se apressa de volta ao velho terreno, algo de si mesmo. Suponha que há um navio no mar e as pessoas a bordo sentem que estão seguras. Uma delas diz, eu sei que não vamos nos desviar muito do nosso curso. Por quê? Porque temos uma âncora tão grande a bordo. Vocês dizem, ele é um tolo. Deve ser um tolo que acredita em uma âncora a bordo. Por quê? Não serve para ninguém. É quando vocês largam a âncora e perdem ela de vista, e a âncora agarra-se de forma invisível lá embaixo, que serve para alguma coisa. Mas enquanto a âncora está a bordo, é apenas peso morto para o navio. Vocês querem ter sua âncora a bordo, não é? Não gostam que ela entre naquilo que está dentro do véu. Isso é muito misterioso. Querem sentir algo, ter algo próprio. Ó orgulho, ó vontade própria. Deus quer que a sua salvação seja toda de graça, e o homem quer que seja por dívida. Deus dá a promessa da sua graça, e o homem coloca a sua moeda para pagar. As moedas dos homens e as promessas de Deus não combinam muito bem para comprar o céu. Ele diz como um rei, vocês podem tê-lo de graça. E nós dizemos, Senhor, acho que poderíamos juntar algo para comprá-lo. Bem, então, nunca o terão. Seus termos são graça gratuita, rica e soberana. Um pecador sem nada recebendo tudo de Deus. Ele pode tê-lo agora. Ninguém pode lhe dizer não. Mas ele está negociando, tentando pagar sua moeda como se Deus tivesse uma loja. Deus desceu para ficar no seu mercado e clamar a vocês, aqui, tragam seu ouro e sua prata para comprar meu favor. Vocês não sabem quem ele é, pois todas as coisas são dele. Se ele estivesse com fome, não lhes diria, pois o gado sobre 1000 colinas lhe pertence. Querem a salvação de graça? Se sim, tome-na de graça. Mas se querem comprá-la, vocês e Deus nunca concordarão. Deixe-me apenas encerrar este ponto sobre a vontade humana, dizendo que os esforços dos homens para a sua própria salvação são esforços mortais. Deus os salvará de uma maneira, e eles querem ser salvos de outra. Deus diz, aqui está o remédio, tome-o, beba-o. O homem diz, não, vou cultivar minhas próprias ervas no meu jardim, e vou preparar meu próprio remédio. E ele toma a sua própria dose, e ele pode alguma vez ficar bem assim? Deus diz, eu perdoarei. O homem diz, vou tentar merecer o perdão,
como se isso fosse possível. Ouvi dizer que os romanistas dizem que pecados veniais são um tipo de pecados que merecem ser perdoados. Que tipo de pecado deve ser esse? No entanto, alguns homens parecem pensar que de alguma forma podem merecer ser perdoados. Isso não seria perdão de jeito nenhum. Venham vocês, os mais vis dos vis, vocês perdidos e completamente arruinados. Venham vocês que não têm justiça própria, ou o fantasma de uma sombra, de uma pretensão de qualquer coisa. Venham como estão. Há tudo de que vocês precisam em Cristo. Venham e tomem-no, e vocês não serão rejeitados, mas rejeitem os termos dele e a salvação nunca será de vocês. Agora, muito brevemente, quero falar sobre a terceira dificuldade, que é um grande mal, a saber, rebelião declarada. Observem meu texto, queridos amigos, se esquecerem de tudo mais. Digo, lembrem-se de que o Senhor diz, não se sujeitaram à justiça de Deus. Esta é uma palavra estranha, não se sujeitaram. Vocês não se perguntam por que tal palavra é usada? Aqui está um criminoso que não quer se submeter a ser perdoado. Aqui está um doente que não quer se submeter a ser curado. Aqui está um homem com uma perna quebrada que não quer se submeter a tê-la curada. Aqui está um pobre mendigo na rua que não quer se submeter a ser transformado em um cavalheiro. Por quê? A palavra parece totalmente fora de lugar, não é? Mostra-lhes a absurda monstruosidade da justiça própria que os homens não querem se sujeitar à maior bênção que o próprio céu pode conceder. É uma questão de submissão. Enquanto é uma palavra estranha, é uma palavra muito sondadora. É verdade que a razão pela qual não sou salvo é que não quero me submeter, sou teimoso, tenho um tendão de ferro no pescoço, sou um tolo tão obstinado que não quero me submeter diante do meu Criador, não quero ceder nem mesmo para ter a salvação de graça. Sou tão orgulhoso que desprezo ser um mendigo diante de Deus. Isso é exatamente isso. Essa é a razão pela qual muitos não têm paz. Se fossem falidos, se fossem completamente esvaziados, teriam perfeito descanso para a alma, mas ainda resistem e, em sua justiça própria, lutam contra Deus. É uma palavra muito verdadeira. Tenho certeza de que há muitos pecadores que não têm nada do que se orgulhar e, ainda assim, são tão orgulhosos quanto Lúcifer. Ora, há prostitutas que se orgulham de sua própria justiça. Há bêbados que se orgulham de sua própria justiça. Não sei de onde a tiram, mas orgulhosos dela são. Já ouvi dizer que um lixeiro pode ser tão orgulhoso quanto o Lorde Prefeito. E assim, o pecador mais vil pode ser orgulhoso de sua própria justiça. Ora, dizem, ele não tem nada do que se orgulhar. Nem vocês, quero dizer, vocês, boas pessoas morais, vocês que nunca fazem nada de errado, como pensam. Vocês não têm mais justiça do que ele, se realmente for medida e testada pela palavra de Deus. Ainda assim, é assim. Quanto pior o homem, mais difícil é ele se curvar diante da justiça de Deus. É uma palavra muito sugestiva. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles não reconhecem que Deus é rei. Questionam sua soberania. Como pode o rebelde ser perdoado quando começa a questionar se o rei é rei? Quando começa a negar os direitos do magistrado de condená-lo, como pode ser perdoado? Vocês devem ceder, meus amigos, submeter-se ao fato de que Deus é Deus. Caso contrário, não se sujeitarão à justiça de Deus. O homem pensa que Deus é duro, austero, exigindo demais, e enquanto Deus lhes oferece tudo de graça, ainda assim dizem que o preço é muito alto. É seu coração que é muito alto, seus olhares orgulhosos que precisam ser rebaixados. Que Deus os abaixe. O homem não quer se sujeitar ao poder de Deus, não quer entregar-se a Deus para trabalhar com Ele e nele e por Ele. Quer fazer tudo sozinho e então, se chegar ao céu, jogará seu chapéu para o alto e quererá compartilhar a glória. Mas não vai dar certo. É tudo de graça, do começo ao fim, e o pecador deve consentir que seja assim. Caso contrário, o portão do céu nunca lhe dará admissão. Finalmente, é uma palavra muito animadora. Não se sujeitaram à justiça de Deus. E isso é tudo o que tem que fazer? Me submeter? É só isso? Vocês dizem. Há uma pena no chapéu do seu orgulho. Tirem-na. Vocês têm uma arma de rebelião ao seu lado. Joguem-na fora. Apenas se submetam ali com as mãos dobradas, com a corda ao redor do pescoço.
Digam: Senhor, se minha alma for para o inferno, mereço isso. Eu me submeto e imploro por misericórdia. Eu imploro pelo precioso sangue. Não só me submeto a aceitar essa súplica, mas me deleito em aceitá-la. Estou feliz em acreditar que Tu prometeste perdoar todos os que em Teu Filho crerem. Senhor, sei que não podes mentir. Dá-me Cristo, ou então morro. Amado amigo, que o Espírito Santo leve você a se submeter. Você tem chutado e lutado, agora submeta-se. Você tem desesperado e falado sobre ser presunçoso, acreditar. Submeta-se. Abandone tudo isso. Chega da tua voz, da tua conversa, de teus argumentos. Venha a fé. Quando o homem se submete a Deus, esse homem tem a vitória. Quando Deus é rei, você está seguro. Quando você toma Cristo para ser tudo e você nada, então nem a morte, nem o inferno jamais o separarão do coração de Deus. Quando você não é seu próprio, você é de Cristo. Mas enquanto você depende de si mesmo, não conhece o Senhor e não pode conhecê-lo. Que Deus abençoe este simples testemunho a cada um de vocês e que seu nome seja louvado. Amém. Na semana seguinte, quando este sermão impresso foi distribuído no interior da Inglaterra, Europa, América e etc., uma nota estava junto a ele. Dizia o seguinte: é muito difícil saber que relato dar semana após semana sobre a doença do Sr. Spurgeon. Antes que o sermão da semana passada chegasse aos leitores, ele aparentemente havia piorado muito e as apreensões mais graves foram levantadas. Então veio uma melhora que encheu a todos de gratidão. E isso novamente foi seguido pelo retorno dos sintomas gravíssimos, que tem sido uma parte tão difícil da doença atual. Uma coisa podemos dizer: o Sr. Spurgeon está nas mãos do Senhor, e Ele fará com ele o que for certo. Quando os amigos lerem que há uma diminuição dos sintomas mais graves, que não diminuam suas súplicas, mas continuem em oração e vigiem nela com ações de graças. Por outro lado, se toda esperança de recuperação parecer ter se esvaído, ainda assim implorem ao Senhor, se for de sua vontade graciosa, para levantar seu querido servo e fortalecê-lo para o serviço futuro. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder. Mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda
sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue